Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Mariana Ceroni, eu sou responsável por marketing, produtos e CX aqui na UP Brasil. E na terça-feira, a gente lançou aqui no Conar com exclusividade a maior pesquisa sobre bem-estar que alguém já fez no Brasil. E aí não tinha como a gente não encerrar o Conar nesse último dia trazendo os achados, que foi muito bacana. Todo mundo aqui trabalha com RH? Tá bom, só para eu entender o rolê. Então, pessoal, essa pesquisa, a gente conduziu ela por 3 meses para realmente apresentá-la aqui. E, Veri, não está mudando. Vê se eu tenho que mirar em algum lugar. Deixa eu sentar pra cá então, gente, peraí. Eu vou ficar em pé, não vou sentar não, pronto. E aí, gente, o que é bem-estar pra você? Pra quem já segue o nosso UpTalks, o nosso podcast, né, que tá nos nossos canais, Spotify e YouTube, essa é a pergunta que eu faço pra todos os convidados. Isso é muito bacana, a gente vai lançar, já vou dar spoilers aqui no final do ano, a gente vai fazer o book do bem-estar embasado em todas as respostas que a gente recebeu ao longo desse 1 ano e meio de podcast. E aí, assim, quando a gente pensa em bem-estar, muita gente leva para o lado de bem-estar físico. Eu ponho frutas no trabalho. Alguém aqui dá fruta no trabalho? E aí fala que é bem-estar. Não está errado, tá, gente? Mas é o que a gente associa. Eu tenho academia. Quem aqui usa o Hub? Aí estamos aqui com a saúde física, é importante o bem-estar físico. Ou a gente tem massagem. A gente tem aqui, maravilhoso, tá? Depois daqui já entra na fila que vale a pena. Ou oferece um plano de saúde. Então, é muito comum, quando a gente pergunta sobre bem-estar, as pessoas realmente falarem do bem-estar físico. Só que aí, o que foi interessante? Primeiro, passar um pouco da metodologia. Então, de todo mundo que respondeu, foram muita gente, mas, de novo, aqui teve metodologia estatística, foram válidas 1.236 respostas, quase 15% profissionais de RH, 68% colaboradores não RH, gênero 54% mulheres, 45% homens, todas as regiões do Brasil foram representadas na pesquisa e também todas as faixas etárias e de renda. E aí, gente, sem mais delongas, qual foi a grande descoberta que pelo menos eu me surpreendi? Bem-estar é sobre reconhecimento. Então, as pessoas, elas responderam e teve um gap de 18 pontos percentuais em relação ao que é saúde física. Então, quando a gente pensa em bem-estar e fala, poxa, eu tenho plano de academia, eu tenho o plano de saúde em dia, eu estou entregando bem-estar para os meus colaboradores, talvez não seja bem isso que eles entendam que é bem-estar, ou só isso, né? E essa descoberta acabou pensando muito o que a gente pensa sobre bem-estar corporativo. Então, a gente teve 5 grandes descobertas, a primeira delas, executivos e reconhecimento. Então, tem uma correlação muito interessante entre renda e valorização do reconhecimento. Cargos executivos saiu 71,4% valorizando o reconhecimento dentro da seara de bem-estar. Cargos operacionais ficou em 48%. É importante, mas veja como o executivo realmente valoriza, 23 pontos percentuais aí de gap. Isso quebra aquele mito do chefe não precisa de elogio. Acho que a gente acaba confundindo muito, né? Assim, o funcionário puxa saco, e aí tem aquela tendência do tipo, eu não quero ser taxada da funcionária puxa saco, então não vou elogiar meu chefe. E o resultado é esse. Executivos falando, poxa, eu me sentiria melhor se eu soubesse que eu estava indo para o caminho certo, né? Pelo menos um feedback aí da equipe, acho que pode ajudar. Depois, a segunda grande descoberta, que essa eu também achei muito interessante, a diferença de gênero e uma quebra de estereótipo. Mulher é mais emocional, então mulher precisa de mais reconhecimento. E olha que interessante, tudo bem que esse foi mais justinho, mas 57% dos homens valorizam reconhecimento, ao passo que 52% das mulheres trouxeram o reconhecimento. Então, a gente também tem que lembrar, às vezes a gente pesa tanto pelo lado da equidade, e devemos continuar fazendo isso, mulheres ainda precisam de muito espaço, mas a gente não pode esquecer dos homens e como também seguir os reconhecendo. Na terceira descoberta, gente, sobre gerações. Então, muita gente fala que jovens precisam de mais feedback, até porque estão iniciando suas carreiras e tal, mas esse também foi um mito quebrado. Quase 57% dos 55+, também sentem falta de reconhecimento e valorizam isso quando associa a bem-estar corporativo. Então, óbvio, a gente tem que cuidar dos nossos jovens talentos, mas sem esquecer
daquela galera que está há muito tempo de casa, às vezes com receio do tipo, será que está chegando minha hora de parar? Como o mundo que a gente está hoje, acho que ninguém vai parar nunca mais. Então, como que a gente continua conversando com eles? Depois a gente tem a cultura regional. Então, a gente fez esse recorte, né? E depois a gente vai lançar o e-book. Todo mundo que está aqui bipado vai receber o e-book. E tem todos os recortes por região. Então, é interessante porque muita gente supõe que o Sudeste, porque o Sudeste tem mais empresas, só que não. O Nordeste que liderou aqui a valorização do reconhecimento. A diferença foi pequena, mas o Nordeste saiu ganhando aqui. E eu acho que o insight que fica é... A gente, né, tem um desafio, principalmente quem está presente no Brasil todo, de levar a cultura da empresa. E aí a gente quer implantar a cultura de uma forma uniforme. Se a gente não regionaliza, talvez isso perca um pouco a questão da valorização. Como será que o colaborador do Nordeste interpreta o que é valorização? Será que é igual o do Sudeste, o do Sul? Então, como que eu faço, né? Vocês estão lascadas, RH. Eu sou do marketing e já fico desesperada aqui pensando. Como é que você vai implantar a sua cultura, falar que, né, todo mundo veste a mesma camisa, mas ao mesmo tempo respeitando aí as diferenças regionais. E aí a gente tem a quinta descoberta da escolaridade. Isso eu também achei bem interessante. Tem um gap de 29 pontos percentuais. Quem tem mestrado, doutorado, deu 71,4, pedindo a valorização do reconhecimento. E aí, né, ensino fundamental, 42. Então, quanto maior a formação acadêmica, maior a necessidade de reconhecimento profissional. Eu acho que todo mundo hoje busca conhecimento. A gente vive essa era, né? Vocês estão aqui no meio do CONAR, buscando as melhores palestras aí em todas as arenas. E como que fica essa questão da gente valorizar quem realmente está sempre se antenando, sempre buscando saber mais? Fica aqui essa reflexão. E aí, gente, chegamos aonde? Na desconexão. Quando a gente foi olhar os resultados dos RHs versus os colaboradores, os números surpreenderam um pouquinho. Então, aqui, tem uma questão que é o seguinte: 85% do público que se declarou profissional de RH acredita que a empresa possui programas estruturados de bem-estar. Mas quando a gente olha para os colaboradores, a resposta é 45% que percebem isso. É um gap muito alto, de 40 pontos. Então aqui a gente tem que refletir assim. Eu tenho certeza que todas vocês desenham os melhores programas para atender bem, né? Cuidar, né? Cuidar de quem cuida, a Erika falou isso. Mas e aí? Eles estão percebendo que vocês fazem isso? Que vocês estão aí fazendo hora extra para pôr o melhor programa de bem-estar possível, atendendo NR1, entregando benefícios, ajustando o salário com as pesquisas? Eles não, né? A comunicação aqui talvez tenha uma oportunidade. E aí, por que ainda falta, né? 20% dizem que falta reconhecimento na empresa e 30% fala que não sabe onde a empresa investe. Então, talvez buscar mais transparência para explicar, né, o que tem por trás de um programa de benefícios. Se você tem uma parceria, por exemplo, com o L-Hub, como a gente tem, entender que isso é um investimento para o colaborador. Muitas das vezes, né, em alguns clientes que eu vou falar, poxa, mas eu estou pagando. Mas a empresa paga para você pagar menos. Se você fosse pagar um plano nas academias que você frequenta, você ia pagar muito mais. Então, talvez explicar como funciona essa lógica pode mudar esse percentual. Então, eu acho que aqui não é sobre o que fazer, mas como fazer, né? Como contar para os colaboradores os programas que vocês estão construindo carinhosamente para eles. E aí, gente, o bem-estar, ele é emocional e não é só físico. De novo, né? Eu acho que, óbvio que o bem-estar físico é muito importante. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Quem não tem musculação em dia, gente, lascou. Vai ficar com cara de velhinho do passado, né? Eu falo que hoje em dia a mulher tem 100 anos, tá melhor que eu. Musculação faz a diferença. Mas o que a gente vê na pesquisa? Tem 3 vezes mais menções aos aspectos emocionais. Então, 11,6% das definições que a gente fez uma nuvem de palavras tinha relação com aspectos emocionais, 9% em cima de reconhecimento e respeito, e aí só 3% realmente associando o bem-estar à saúde física. As palavras mais usadas: respeito, paz, tranquilidade, reconhecimento e valorização. Então, de novo, o nosso colaborador, ele quer respeito. Eu fico um pouco chocada, pessoalmente, em pleno 2025, as pessoas estarem pedindo respeito no ambiente de trabalho.
Mas a gente não pode fechar os olhos e sabe que temos um grande desafio aí para resolver. Acho que não é um problema só do RH, é um problema de toda, pelo menos de toda a liderança, com certeza. E aí, gente, o que isso tudo significa para RH? Primeiro, repensa os investimentos, né? Equilibra os benefícios físicos com programas de reconhecimento estruturados. Como que hoje eu valorizo um colaborador? É o bombom da firma? Olha quanto meme tem na internet, né? Falando, olha assim, a firma foi lá e me deu um bombom. Não, não é com bombom que a gente reconhece um colaborador. E assim, é com cartão de benefícios, é com um cartão de reconhecimento, talvez possa ser melhor que o bombom, mas também como que eu dou esse cartão? Se eu só dou esse cartão para a pessoa e, sei lá, a empresa nem soube que ele foi reconhecido, isso não é reconhecimento. Então, né, o como fazer faz a diferença. Depois, segmentar por perfil demográfico. Talvez, eu não sei, será que existe uma região do Brasil que vai valorizar um morango do amor? Ou outro que vai preferir um cartão de reconhecimento? Como que a gente consegue, de alguma forma, fazer essa adaptação cultural? Comunicar efetivamente esses esforços. Gente, assim, ó, a Luciana está aqui me filmando ali, ela é a nossa gerente de comunicação interna. E eu sei o quanto que ela se dedica em comunicar tudo o que a UP faz para os colaboradores. E muitas vezes a gente recebe assim, mas eu não sei. Gente, como é que você não sabe? Você não vê seu e-mail, você não vê seu WhatsApp, você não vê vídeo, você não vê canal na rede social. Então a gente também vive numa era que tem tanto canal de informação que talvez a pessoa acaba se perdendo com a quantidade de informação que ela recebe no dia. Então eu acho que vale a gente pensar um pouquinho de qual é a melhor estratégia para garantir que tem comunicações, assim, 100% das pessoas têm que saber disso aqui. Depois a gente não pode esquecer dos executivos. Eu não sei quem acompanhou, Priscila Couto, maravilhosa, estava aqui. Ela falou sobre a solidão da liderança feminina. E a gente tem estudado muito sobre bem-estar, né? O grupo UP como um todo, a gente está em 25 países e a gente troca muito sobre tendências. Eu estava lá na França, na nossa sede, em abril, e a gente discutiu muito, né, todos os CMOs do grupo, sobre a solidão dos C-Levels. Então, quanto mais você cresce na carreira, mais solitário você fica. Então, falou-se muito sobre até oportunidades de produtos que a gente tem para desenvolver para CEOs. Então, o CEO está ali, né, cheio de pressão, comandando multinacionais, comandando as empresas com, às vezes, milhares de colaboradores. E quem está cuidando dele? O RH tem um programa estruturado para cuidar desse CEO. A gente tem visto muito na Europa retiros exclusivos para C-Levels. Então, são retiros para realmente as pessoas cuidarem do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do bem-estar social. Porque às vezes ele precisa de um networking de pares, né? Pares de outras empresas, até para ele se sentir acolhido. Então acho que tem muita oportunidade aqui para a gente pensar nos executivos e considerar as diferenças regionais. Então 30% dos colaboradores, lembrar desse número, né? Não sabem onde a empresa investe em bem-estar. Então, se a gente seguir talvez esses ingredientes aqui, acho que a gente chega num caminho interessante. Os mitos que a gente quebrou na pesquisa. Bem-estar é sobre saúde física? Não sei. Pelo menos o que saiu aqui é que reconhecimento e valorização pesa mais quando a gente fala de bem-estar. Jovens precisam mais de reconhecimento. Eles precisam sim, mas a gente não pode esquecer das outras gerações. Chefe não precisa de elogio. Precisa, então vamos desmistificar isso. Se seu chefe fez uma coisa bacana, vai lá e fala de coração. Acho que a forma como fala dá para diferenciar o que é um puxa-saco de um elogio sincero. E mulheres valorizam mais o reconhecimento. Obviamente que elas valorizam, mas os homens também querem ser reconhecidos. Eu acho que é do ser humano, né? Todo mundo valoriza o reconhecimento. E aí o que a gente revelou, né? Que reconhecimento é o fator número 1 de bem-estar. Então, bem-estar é você se sentir valorizado e reconhecido. Os executivos valorizam bastante reconhecimento, estão carentes disso. A escolaridade amplifica a necessidade, eu até consigo talvez entender esse raciocínio. A gente sabe quanto é caro fazer uma pós e não é caro só do valor financeiro. É tempo que você deixa de ficar com a sua família, de você entregar seus trabalhos e dar conta de tudo. Então, poxa, o mínimo que você quer é que de fato as pessoas reconheçam o esforço que você está fazendo. O bem-estar é 3 vezes mais emocional do que físico. Então, por favor, chegando nos escritórios amanhã, revisitem os programas de bem-estar. Vê se tem um equilíbrio entre o que vocês estão oferecendo de bem-estar físico versus o bem-estar emocional. E comunicação ainda é um elo perdido. Eu ainda não tenho essa resposta para vocês. Eu prometo estudar no próximo Conar eu conto. Mas qual é a melhor forma da gente comunicar todas as coisas que o RH faz pensando para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores? Então, o bem-estar não é só o que se oferece, mas é o que é percebido. Eu acho que é a percepção que fica no gap
da galera aí que respondeu a pesquisa. E aí, para a gente refletir, né? Quanto do seu orçamento hoje de bem-estar vai para programas de reconhecimento? Seus programas consideram as diferenças demográficas? Você realmente... não, eu preciso dar igual para todo mundo. Mas espera aí, o igual para todo mundo funciona para todo lugar, sendo que o Brasil é tão grande, são quase diferentes países em regiões. Os seus colaboradores, eles sabem onde você investe? Acho que essas são provocações para a gente refletir ao sair daqui. E o custo dessa desconexão, né? ROI perdido em programas que são mal comunicados, investimentos sem percepção de valor, aumento da rotatividade, queda na produtividade, e vocês sabem melhor do que eu que isso gera perda de talentos. Então, se a gente realmente melhorar essa comunicação efetiva, talvez um reconhecimento estruturado é o caminho aqui para a gente diminuir esses gaps que eu sei que são tão atuais no dia a dia de vocês. A UP pode ajudar para vocês. Nós temos 60 anos de existência. A gente entende um pouquinho de bem-estar. Vocês já estão visitando o nosso stand. Vocês estão aqui, todo mundo de laranja está aqui, nossa força comercial, para mostrar soluções de bem-estar. A gente tem o cartão Uplivit que foi pensado nisso. E descubra como que a UP faz o bem-estar chegar para todo mundo. Eu sou a Mariana Ceroni. Quem quiser pistolar o QR Code aqui, vocês vão ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso site, formulários. E vai ser um prazer bater um papo com vocês. E quem sabe ano que vem a gente está aqui comemorando que esses números mudaram. Obrigada, gente.